Olá, amores e amoras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar sobre transformação da matéria. Vem comigo! Na aula passada, nós falamos sobre a água e a sua transformação. Nós falamos que a água pode ir do estado líquido para o gasoso, do gasoso de volta para o líquido, do líquido para o sólido, do sólido de volta para o estado líquido. Quando a água consegue fazer essa variação de estados e retornar ao seu estado natural, dizemos que ela passa por uma transformação reversível, ou seja, ela consegue reverter o seu processo. Ela mudou de estado e ela voltou ao seu estado inicial. Mas isso acontece com outras matérias, não apenas com a água. O ferro. O ferro, por exemplo, o ferro quando recebe calor, ele se dilata. Dilata quer dizer que ele se expande, ele aumenta de volume. E aí quando ele esfria, ele volta ao seu estado natural. Isso que você pode perceber quando você reparar no trilho do trem. Entre uma barra de ferro e a outra, existe um espacinho ali, aquilo chama junta de dilatação. Quando ela recebe calor, as barras de ferro se expandem. E quando elas se esfriam, elas voltam ao seu estado normal. Se eu não tiver essa junta de dilatação, eu posso causar uma deformação em todo o trilho do trem. Pensou? O mesmo acontece no concreto. O concreto também, quando recebe calor, ele se expande, ele dilata. E aí, às vezes, na calçada tem aquela divisãozinha, um espaço entre uma placa de concreto e outra, para que ela possa se expandir e voltar, sem criar aquelas rachaduras na calçada. Vamos pensar no ouro, que é um metal muito precioso. O ouro também, ele é encontrado na natureza em forma sólida. Quando ele recebe calor, muito calor, ele vira líquido. Depois que ele virou líquido, ele vai resfriar e vai voltar à sua forma sólida. A gente pode moldar e dar a forma a ele que quiser, mas ele volta a ser sólido. Ou seja, essa transformação do ferro, do concreto, dos metais, do ouro, por exemplo, se chama transformação reversível. Ou seja, ela muda e volta ao que ser o que era antes da mudança. Tudo bem? O ferro, além de transformação reversível, ele também pode sofrer uma transformação irreversível, ou seja, ele não vai voltar ao que era nunca mais. Por exemplo, quando ele enferruja. O ferro enferrujado, ele fica fraco. Ele não volta a ser o ferro mais forte que ele era antes. A ferrugem vai corroendo esse ferro, mudando a sua composição. Uma outra coisa que acontece com a madeira, por exemplo. A madeira, quando recebe muito calor e ela pega fogo, ela vira carvão. Mas depois que ela resfria, ela não vai voltar a ser madeira novamente. Ela pode ser lenha, ela vai virar o carvão, mas ela não vai voltar a ser madeira. Esse processo se chama transformação irreversível, ou seja, ele não se reverte ao que era inicialmente. Isso acontece muito com os alimentos. Os alimentos, por exemplo, vamos pensar um ovo. O ovo, quando a gente quebra o ovo, a gema está ali bem amarelinha, bem molinha e a clara transparente e viscosa. Mas quando a gente cozinha o ovo, ou seja, quando a gente dá calor neste ovo, as proteínas do ovo sofrem uma alteração. E quando a gente quebra o ovo, lá está ele, com a clara bem durinha, e a gema também. Depois de cozido, o ovo não pode retornar a ser o que era antes. Ele vai mudar e ele não vai voltar. Ou seja, ele vai sofrer uma transformação irreversível. Já reparou que aquela parte da cortina que fica na janela, ou a parte do sofá que fica tomando sol, aquela cadeira que fica exposta, às vezes ela fica com tecido mais gasto, com tecido descolorido? Isso é a ação da luz sobre as cores. Olhe, por exemplo, essa latinha de refrigerante. Eu tenho certeza que todo mundo conhece essa lata, certo? E olha o que aconteceu com as suas cores depois que ela ficou exposta ao sol durante 2 anos. Não é muito interessante? Ela perdeu totalmente a sua cor por conta da ação da luz solar.
Agora, observe ao seu redor as transformações reversíveis e irreversíveis do nosso dia a dia. Na cozinha, preste muita atenção em tudo que a sua família cozinha, ou frita, ou corta, e veja se depois de receber calor, se esses alimentos mudam e voltam, ou se eles mudam e não podem voltar ao que era antes. Combinado? Bom, e eu vou terminando por aqui, com uma deliciosa transformação irreversível. Beijo no coração e até a próxima aula!